Como ter uma vida feliz e abundante é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. É a última mensagem da série Respostas para os Grandes Problemas ou as Grandes Questões da Vida. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 9 e 10, que assim nos dizem: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Deus, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, que o teu Espírito possa falar conosco nesse momento. No nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não tenho dúvida que todos nós, de alguma forma, idealizamos a vida. Cada um de nós tem uma ideia do que vinha a ser uma vida abundante e feliz. E se talvez eu fizesse uma enquete rápida, uma entrevista rápida com algumas pessoas, talvez as seguintes respostas poderiam surgir para a pergunta: o que vinha a ser uma vida abundante e feliz? Talvez alguns respondessem que uma vida abundante, uma vida feliz, é uma vida marcada por um bom trabalho, um bom emprego, um ótimo salário, quem sabe uma família feliz, amigos ao redor, desfrutar de uma boa velhice e, se possível for, morrer dormindo, ou seja, não sofrer em momento algum. Agora, o que me chama a atenção quando o tema é uma vida abundante e feliz, é que por mais que muitos de nós, ou se não todos nós, tenhamos ou façamos, temos o ideal para o que venha a ser uma vida abundante, uma vida feliz, talvez a grande maioria das pessoas acaba se acomodando com a vida como ela é, a vida como ela está configurada. O que eu estou querendo dizer é que se por um lado nós temos uma capacidade de idealizar e quem sabe até de sonhar coisas boas e grandiosas para a nossa vida, por outro lado, parece que a grande maioria das pessoas acaba se contentando com aquilo que conquistou, ou se contentando com aquilo que tem. O texto que nós lemos, ele traz a história de um homem que decidiu não ficar na média, um homem que decidiu progredir, um homem que tinha tudo para ser mais um perdido na multidão, mas que decidiu no seu coração romper com toda expectativa de mediocridade para a sua vida e decidiu despontar, sobressair no seu tempo. Esse homem foi Jabes. É interessante porque quando você olha para a história de Jabes, logo você percebe que apenas 2 versículos falam desse homem nas Escrituras Sagradas. E o que me chama a atenção também é que o Jabes, quando você olha para 1 Crônicas, os primeiros capítulos de Crônicas, o que você percebe é que o livro começa com uma grande genealogia, ou seja, a história daqueles que viveram antes do Jabes, que é a história da genealogia. E o que chama a atenção é que o Jabes foi mais um entre 600 pessoas dentro dessa genealogia, dentro da sua família. Isso significa dizer que Jabes tinha tudo para ser mais um nome dessa genealogia. Tinha tudo para ser alguém que ia viver uma vida ordinária, uma vida na média, uma vida que passaria completamente desapercebido, que ninguém olharia para ele. Viveria sua vidinha tranquila e depois, quem sabe, morreria no momento que ele tivesse que partir. Mas uma coisa acontece e esse texto nos informa, que nos diz que Jabes foi alguém que não ficou na média, alguém que despontou, alguém que foi considerado lá no seu contexto, lá no seu tempo. Então, o texto nos informa que Jabes começa rompendo com essa expectativa de mediocridade da sua vida, a partir do momento que esse homem ora a Deus, a partir do momento que esse homem faz uma oração e decide romper com toda possibilidade, com toda previsibilidade no que diz respeito a mais alguém vivendo uma vida na média. E o que eu queria ver com você nessa oportunidade é justamente o que aconteceu na vida de Jabes.
Ou quais as marcas da vida desse homem que fizeram com que ele pudesse ter rompido com essa mediocridade da vida e pudesse ter despontado e ter sido reconhecido como alguém que prosperou, alguém que foi abençoado por Deus, alguém que não viveu na mediocridade, não viveu na média, mas viveu algo bonito, algo que foi construído na sua vida para a glória de Deus. Então, vejamos quais foram as marcas na vida do Jabes. A primeira marca que eu observo aqui foi a marca da ambição. Olha que coisa interessante nós encontramos no verso 10. O texto nos fala assim: Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, Senhor, abençoa-me com o aumento das minhas terras. Olha a oração que o Jabes faz. Jabes ora a Deus pedindo ao Senhor que aumentasse as suas terras. Eu queria desde já poder fazer uma diferenciação aqui com você. Desde já eu queria poder fazer aqui uma separação entre o que é ser uma pessoa ambiciosa e o que é ser uma pessoa gananciosa, porque há uma grande diferença. E eu queria desde já desafiar você e dizer para você que o cristão ou ao cristão é permitido ter ambições, mas precisamos fazer essa diferenciação, porque o que vai diferenciar justamente a ambição saudável, a ambição que Deus aprova, da ganância, é a motivação por trás do nosso coração. Porque, para pensar comigo, pessoas que não vivem ambições na sua vida, que não têm sonhos, que não têm projetos, que não sabem para onde vão, acabam transformando a sua vida num grande tédio. E o que eu quero dizer para você nessa oportunidade é que Deus deseja que você cresça. Deus deseja que você prospere, é da vontade dele. Não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Quem me conhece sabe que eu abomino esse negócio de teologia da prosperidade, mas eu não tenho como fechar os olhos para o fato de Deus desejar e muitas vezes investir no nosso crescimento. Meu irmão, você precisa entender nessa oportunidade que Deus te chama para crescer. Deus te chama para sair do lugar. Deus não quer que você fique estagnado. Deus não quer que você seja uma pessoa que passe por essa existência sem sair do lugar. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você prospere. Agora, para isso, você precisa desejar. Você precisa querer sair do lugar. Você precisa querer romper. Quem sabe com alguns modelos, com algumas coisas que existam em você que fazem com que você fique preso, estagnado, com que você não consiga sair do lugar onde você se encontra. Ambição é uma palavra-chave para aqueles que desejam crescer na vida, que desejam prosperar. Uma segunda marca na vida do Jabes que eu percebo foi que Jabes, ele foi alguém que viveu uma vida de oração. Jabes foi alguém que orou a Deus pedindo algo. Olha que coisa interessante. O texto nos informa que o Jabes orou a Deus. No verso 10. Jabes orou ao Senhor. Olha, eu não tenho dúvida. A oração, ela é sobretudo o lugar onde eu me relaciono com Deus. A oração deve ser um instrumento da minha intimidade com o Senhor. É o lugar onde eu derramo meu coração. É o lugar onde eu falo para Deus das minhas dores, das minhas alegrias, das minhas frustrações, onde eu compartilho com Deus os meus sentimentos. Isso é, em primeiro lugar, a razão de ser da oração. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu queria que você guardasse isso. Deus, na sua soberania, também decidiu que seria por meio da oração que nós conseguiríamos conquistar algumas coisas na nossa vida. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, o que eu quero desafiar você é para que você possa ver a oração como sendo o espaço, como sendo o lugar onde você vai pedir coisas para Deus, onde você vai colocar para Deus as suas necessidades legítimas, onde você vai colocar para Deus as suas vontades, porque eu acredito que algumas vontades nascem no nosso coração, e uma vez sendo vontades legítimas, Deus honra a vontade e os desejos do nosso coração, e Deus nos dá coisas, Deus nos abençoa com coisas materiais. Agora, eu queria que você pudesse entender isso. Por mais que a oração, como eu já falei, seja o espaço da minha intimidade com Deus, você pode e deve fazer da oração o lugar onde você coloca as suas necessidades, o seu querer, a sua vontade diante de Deus. Jabes foi alguém que entendeu isso. E Jabes orou ao Senhor pedindo a bênção para Deus. O que me chama a atenção também, uma outra marca na vida do Jabes que eu
percebo claramente aqui é que Jabes foi um homem de fé crescente. Olha, interessante, Jabes foi um homem comum, um homem normal, mas um homem que foi profundamente usado por Deus naquilo que Ele anunciou para a sua vida. O que eu estou querendo dizer para você, e eu queria que você pudesse guardar isso, é que Deus tem uma capacidade maravilhosa de pegar pessoas normais, pessoas ordinárias e derramar graça e usar de maneira sobrenatural essas pessoas. Queridos, nós vivemos num mundo da performance, ou seja, vivemos num mundo onde as pessoas são valorizadas pelo seu potencial, valorizadas por aquilo que elas sabem e por aquilo que elas fazem, e por aquilo que elas têm. Agora, a forma como Deus nos olha é uma maneira diferente. Deus não está preocupado com a nossa performance. Deus não está preocupado se nós temos condições intelectuais, se somos privilegiados intelectualmente falando. A única coisa que Deus deseja da minha vida e da sua vida é que eu e você estejamos à sua disposição para sermos usados por Ele. O que você precisa entender é que Deus deseja que eu e você sejamos pessoas de fé crescente. Porque se a fé for uma marca da minha vida e da sua vida, Deus poderá nos usar de uma forma sobrenatural para abençoar outras pessoas, para fazer coisas grandiosas. Por isso, meu irmão e minha irmã, não fique atrás, quem sabe, apenas de crescer intelectualmente, apenas de desenvolver habilidades, mas sobretudo, seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, e você verá o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa normal, mas cheia de fé. Jabes foi um homem normal, com várias dificuldades, mas que viu a glória de Deus se manifestando na sua vida. Olha que coisa interessante. Jabes tinha muitas dificuldades. Ao ler esse texto, eu percebi, e ali analisando, eu percebi que o Jabes possivelmente foi alguém profundamente marcado por algo que aconteceu lá no seu nascimento. O texto nos informa que o seu nome, Jabes, significava dolorido. Imagina só, Jabes chegando no futebol e alguém falando para ele: ô dolorido, como é que está você, dolorido? Como é que foi a partida de futebol, dolorido? E aí, como é que foi o trabalho hoje, dolorido? Quer comer alguma coisa, dolorido? O nome Jabes significava dolorido. Isso porque no seu nascimento ele havia produzido, no momento do parto, havia produzido muitas dores na sua mãe. Sabe o que aconteceu com a vida desse homem? Ele foi profundamente estigmatizado por conta dessa dor que ele havia provocado no seu nascimento. E aí, queridos, o que me chama a atenção é que Jabes tinha uma dificuldade. Mas o fato do Jabes ter tido uma dificuldade não impediu que ele fosse um homem de fé. Pelo contrário, eu acredito que quanto maior é a nossa dificuldade, muitas vezes, maior pode ser a nossa fé. Ou seja, pode ser e deve ser diretamente proporcional o nível do nosso sofrimento e o nível da nossa fé. Qual é o teu sofrimento? Qual é a sua debilidade? Qual é a sua dificuldade? Está no seu casamento? Na sua família? No seu trabalho? Quem sabe nos seus traços físicos? Quem sabe na sua vida espiritual? O que você precisa entender hoje é que, seja qual for a sua debilidade, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dor, Deus quer fazer de você um homem ou uma mulher de fé. Um homem e uma mulher cheios de fé. É isso que Deus quer fazer e Deus pode fazer na sua vida. Então, o Jabes foi um homem que teve uma grande missão. O Jabes foi um homem de oração. O Jabes foi um homem de fé crescente. Mas, sobretudo, a última marca que eu percebo na vida do Jabes é que Jabes foi alguém que não abriu mão da presença de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, é lícito você ter coisas. É lícito você crescer profissionalmente. Você ter dinheiro. É lícito você orar a Deus pedindo bênçãos e bens materiais para a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Será uma grande loucura você pedir coisas para Deus. Porque tem um detalhe, né? Quanto mais você recebe coisas de Deus, mais a sua vida ganha complexidade. E quanto mais complexa fica a sua vida e a minha vida,
mais dificuldades e mais responsabilidades nós temos, maiores se tornam os nossos desafios. Por conta disso, se torna uma loucura, uma verdadeira loucura, pedir coisas para Deus e viver longe da sua presença. Tem gente que tem essa capacidade de pedir bênçãos para Deus, de pedir coisas para Deus, mas quando recebe a bênção de Deus, ficam com a bênção e se esquecem do abençoador. Deus não quer isso para a sua vida. Deus permite e deseja que você cresça, que você peça coisas para Ele, mas Deus deseja, é da sua vontade, que você jamais se afaste da presença dEle. Olha que coisa bonita que nós vemos na oração de Jabes. Jabes orou no verso 10, que a tua mão esteja sempre sobre mim. Meu irmão, que essa seja a sua oração, que este seja o maior desejo da sua vida, qual seja uma vida na presença de Deus, uma vida onde você priorize a presença e a vontade de Deus todos os dias na sua vida. Sabe por quê? Porque em última análise, a coisa mais importante que nós temos é a mão de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre mim e sobre você. Por uma razão muito simples: tudo vai passar. Bens passam, projeção passa, cargos passam, pessoas passam, mas a presença de Deus na minha vida e na sua vida é eterna. Por causa disso, meu irmão e minha irmã, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, eu acredito que essa é a vontade de Deus para você. Se você quiser ser uma pessoa que vive uma vida abundante, em primeiro lugar, seja uma pessoa que vive uma ambição santa. Tenha ambições santas na sua vida. Tenha vida de oração. Viva uma fé crescente todos os dias na sua vida. E deseje continuamente a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus na sua vida. Porque se assim você fizer, você vai poder dizer que você de fato é um homem ou uma mulher que vive uma vida abundante na presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.